Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos combinação de votos, tivemos combinação de vetos, tivemos a Carol ela ganhando a prova do Lampião e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda. Lembrando também, se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, se você arrastar o botão dos comentários para o lado direito, vai aparecer a opção do YouTube Music. Clicando em abrir app, você consegue nos ouvir em segundo plano, sem precisar ficar olhando para a tela. E bom, agora sim, vamos começar falando sobre algumas conversinhas que a gente teve na parte da manhã. Na parte da manhã, a Tamires, ela estava dizendo que quer ver a Sayori na roça de novo. Falou que quer ver a Sayori, falou assim, a Sayori só foi naquela roça que era para ele, o Nizam, sair. Minha curiosidade é dali para frente. Ela fez muita cagada, velho. Ela mudou. Já em outra conversa, dentro da academia, o Dudu e a Sayori, eles falaram exatamente sobre a Sayori. E chegaram a dizer o seguinte, o Dudu, ele disse assim, Sayori, vem que eu caso com você, porque no fundo, ela tem ciúmes de andar com vocês. Aí a Sayori falou assim, eu tirei você dela, porque até de conchinha vocês dormiam. Então, assim, ela tem um pouquinho de ciúmes, né? A Sayori e o Dudu dizendo que a Tamires tem ciúmes deles. E seguindo o dia, a Tamires, ela tá reclamando. Tava reclamando o pessoal ali sobre a pia, tá reclamando sobre tudo. Você, quinta série agindo, esse bando de nojento, quinta série, eles são ridículos, tentando fazer cena com coisa séria que aconteceu, só mostra como eles são podres e nojentos, podridão de infantilidade. Daí, né, falando sobre o Grupo Total, né, ela tá lá criticando o Grupo Total, e ainda mais, durante a tarde, a gente teve uma briga. Teve um desentendimento, pai. Um desentendimento entre Sayori e Tamires. Porque a Sayori começou a falar o seguinte sobre. A Tamires, né? Começou a falar o seguinte sobre a Sayori. Não precisa usar o corpo no jogo. E daí a Sayori falou assim: quando eu chamar o Dudu, tá com saudades e não tá sabendo falar. Eu chamo o Dudu e ela começa a falar sozinha. Porque diz a Sayori que ela tava chamando o Dudu. Aí a Tamires falou assim: olha, tá desesperada, olha o desespero, Brasil. E a Sayori falou assim: seu desespero para dormir de volta com o Dudu. E a Tamires falou assim: não sou eu que jogo sujo, não. Não sei fingir, não. E a Sayori falou assim: tá com ciúmes, hein? Que ciúmes. E a Tamires, gente, pegou a Arda e falou assim: não preciso de ninguém para ficar dormindo, fingindo. Eu sei jogar com inteligência sem usar os outros. Tu joga com aquele negócio, né? E a Sayori lá respondendo. Falou assim, você que joga, você que tava de conchinha com ele, a Tamires daí começou a falar assim, me respeita. A Tamires tomando banho, aí enquanto a Tamires estava tomando banho, a Sayori escovando dente ali. Então as duas estavam no mesmo ambiente do banheiro. E a Tamires continuou, gente, falando ali, detonando a Sayori. Assim, Brasil, eles vão abraçadinhos pra roça, né? Dois mentirosos para vocês fazerem a parte de vocês no jogo. Eles estão desesperados, os dois desesperados. E a Sayori daí continuou falando assim, ela só sabe falar que eu e o Dudu somos desesperados. E a Tamires falou assim, por que será que tão desesperados? Por que será que estão desesperados? E a senhora falou assim, tentou, não conseguiu. E veio falar que a gente é desesperado. Saudade do Alas, né, Tamires? E a Tamires lá respondendo, gente. Respondendo, batendo boca, lavando o cabelo. A mulher lavando o cabelo, discutindo ali. E daí continuou falando. Ela tava afim do Alas. Ele queria a outra. E ela fica toda doída, achando que eu sou um tipo de mulher igual a ela. Tava afim do Chia. Depois de Wallace e foi cair na mão do Dudu. Era o que dava para se manter no jogo. Ela acha que ela tá abalando com as mentiras dela. Coitada. Então a Tamires, assim, acha, né, que o Dudu ele sobrou nas opções da Sayori. E a Sayori, ela tá fazendo um casal fake ali dentro. E a Tamires continuou. Sayori falou tanta merda esses dias. Fez tanta merda que tá aí se tremendo todinha. Vamos botar na segunda roça que vocês fazem parte de. Que vocês já fazem a parte de vocês. E a Sayori respondendo.
Assim, façam a parte de vocês em eliminar. Quem fala com câmera, quem fica de VTzinho, desesperada é ela, que não tem ninguém aqui dentro. Nem Toninho e Valério suportam essa daí. Ninguém te suporta, Tamires. Não tem mais uma pessoa do teu lado. Porque ninguém te suporta, nem o Apolo, nem as ovelhas te suportam. Isso daí a Tamires, ela recorda uma situação que a Sayori prometeu dar uma chama do lampião para ela e ela não deu. Então a Tamires, ela começou a reclamar que a Sayori, ela tinha prometido esse lampião que ela não deu para Tamires. E seguiu as duas discutindo. Tamires falou assim: supera, garoto, tá queimada, queimadas. Tá desesperada, tá queimada, não precisa de macho para jogar. E as duas seguiram discutindo. Sayori falou assim: precisa sim, porque fica em cima do Dudu, querendo conchinha do novinho, e foi correndo para cima do Alas. E a Tamires falou assim: não preciso do meu corpo para ficar jogando. E a Tamires seguiu, gente. Seguiu ali falando sobre a Sayori, falou assim: tá desesperada, mas vai ter que ir para uma roça sim. Vai ter que provar a segunda roça, mimada. Fica xingando os profissionais que trabalham para colocar uma roupa aqui para ser usada. Pra essa aí ficar chutando o microfone toda birrenta, te manca. E o outro é sem moral, vai chutar microfone na sua casa birrenta. E daí a gente, né, continuou o dia e a gente teve a prova do lampião. Antes da gente falar da prova, vamos falar da chama laranja, escolha do público, que foi a opção A, que é hoje você começa o Resta 1 e também faz o veto na prova do fazendeiro. Eu achei essa opção muito fraca, muito fraca. A outra opção lá de deixar lá o fazendeiro escolher lá o quarto banquinho era muito melhor. Eu, pelo menos, achava 1000 vezes melhor do que essa, mas foi a decidida, né? E aí, né, teve o sorteio de quem iria fazer a prova do fazendeiro, que foi sorteado o seguinte: foi sorteado o seguinte. Fabiano, Carol e Mesquita ganharam a chance de fazer a prova. Mas como o Mesquita participou na semana anterior, ele deu a chance para Duda. E a Galisteu também aproveitou para puxar ali, né? Para puxar a orelha da Sayori, né? Que a Sayori, ela reclamou do figurino, a gente comentou no episódio passado. E a Galisteu, ela disse o seguinte: a Sayori ameaçou não participar da festa. Isso não pode ocorrer. Ela foi advertida no monitor do closet que isso poderia levar a uma quebra de contrato e até expulsão. Para reforçar para todo mundo aí, no contrato que vocês assinaram tem uma cláusula que a recusa de participar de qualquer uma das atividades propostas, inclusive da festa, configura motivo de expulsão após 2 advertências. Sayori já levou a primeira advertência. Esse aviso é para que os participantes dessa e da próxima temporada não se animem para ter esse tipo de atitude e acabem sendo expulsos por isso. O cumprimento das atividades é parte fundamental da participação de vocês e nós não queremos que isso se repita. Olha, aí a Tamir ficou toda felizinha, ficou felizinha com essa puxão de orelha. Bem feito, né? Bem feito, porque a Sayori, ela tava mimada demais, tava birrenta, tava chata, tava, né, durante a festa ali, né, todo esse momento aí da festa foi insuportável a Tamires. Quer dizer, a Tamires não, a Sayori. A Sayori, ela tá sendo muito chata, muito. E vamos para a prova do fazendeiro. Carol, Duda e Fabiano fizeram a prova do fazendeiro e a prova do fazendeiro era o seguinte: eles estavam vendados e eles deveriam fazer a prova de pontaria. Então tinha um buraco que eles deveriam seguir o som até chegar a este buraco. Tinha que pegar um monte de ferraduras, né? Mas é claro que era de brinquedo, né? Mas assim, pegava um monte e jogava no teu buraco. Cada um tinha a sua cor, né? Então a Duda era laranja, o Fabiano era verde, a Carol era roxa. E daí você pegava sua ferradura de olhos vendados, jogava ali dentro ali do. Tentava, né? Tentava pelo menos jogar dentro do cesto ali, né? Do buraco. Aí quem conseguisse jogar mais armaduras, quem conseguisse pegar, né? Quem conseguisse fazer mais armaduras ali dentro do buraco, ganhava essa prova. E a Sayori, né, lá dentro da casa, voltando lá para dentro da casa, enquanto a prova rolava, a Sayori, ela começou a falar o seguinte: ah, ela falou que vai vetar o Dudu, né? A Tamires falou que vai vetar o Dudu, e a Duda também estava com essa ideia também de vetar o Dudu. Aí a Carol falou assim: mas aí a gente não consegue se sacrificar por causa do Dudu, né, Sassá? Porque, assim, pelo contexto, né, pela história aí que a Sayori tá falando, ela falou que vai vetar o Dudu. Parece, né, passa a parecer
um negócio ali de pedido de ajuda, né? Falou assim, não, ajuda o Dudu pra não cair na roça. Aí a Carol, né, que ainda não tinha descido pra prova, falou o seguinte, mas aí a gente não pode se sacrificar por causa do Dudu, né? E a Sayori falou, Carol, olha o que você tá falando, o que eu falei? E daí falou assim, você falou que vai vetar, que ela vai vetar o Dudu. Daí a Sayori falou assim, eu só dei uma informação, não falei pra você se sacrificar. A Sayori, mas deu pra entender o que tu queria. Deu pra entender, né, Sayori? E a Sayori, ela depois foi conversar com a Kate e explicou sobre o início da treta com a Tamires. Diz a Sayori o seguinte, na hora que ele, o Dudu, levantou, ela falou, olha aí, Brasil, que piada. Teve uma hora que eu chamei o Dudu, e ela fez cachorrinho. Toda vez que eu chamo ele, ela mete o louco. Eu cheguei e falei, piada é quem fica falando com as câmeras, e comecei. E ela falou, você veio aqui pra ficar com um macho. E ela odeia que eu fale que ela ficou de conchinha com o Dudu. Ela falou, vai você e ele pra roça, é isso. Enquanto isso, lá na prova, vamos voltar pra prova. A prova acabou, gente, foi bem rapidinho, foi bem curtinha. E nesta prova, quem ganhou o Lampião foi a Carol. Carol ganhou o poder do Lampião, né? Tem este belo poder, né? O poder laranja e o poder branco. Vamos ver o que vai ser o poder branco. Enquanto, né, tá tendo a prova, tudo mais, ainda rolou mais conversa dentro da sede. A Sayori, ela reclamou sobre a produção. Reclamou, tá? A Sayori continuou reclamando sobre a produção. Falou assim, agora, quando a Gabi Spanik chorou, ninguém chamou, né, pra tomar advertência. Ao vivo, falando que a Gabi Spanik não quis ir pra festa. A câmera daí cortou, jogaram para outro canto ali da casa ali, para o público não ouvir a Sayori reclamando sobre a produção de novo, gente. Dá mais uma advertência, produção. Dá mais uma advertência que tá pouco. Eu acho que tá pouco pra Sayori. Dá mais uma só pra gente ver o que acontece. Né? Porque, porra, a pessoa não aprende. Já falou, já que não é pra ficar discutindo com a produção, né? Ficava reclamando ali e tal. Aí fica reclamando. Pelo amor de Deus, viu? Se tá tão ruim pra você, se você não gostou da situação, bate o sino. Bate o sino, Sayori. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Já dentro do quarto, a Tamiris ainda continua reclamando. Vão ficar dando apelidinho, tentando provocar. Não adianta, gente. Porque eu não fujo de embate. Quer se meter comigo? Se meta e tá tudo bem. Ela tá brava. Tamires estava brava, tava. Aí a Carol, né, voltou com um lampião ali comemorar, assim, não tinha ninguém esperando. Ninguém ficou esperando o pessoal voltar da prova do fazendeiro. Ninguém. Tá o pessoal no quarto, tá o pessoal tomando banho. Ninguém tava nem se importando com o lampião, porque tanto faz, né? Tanto faz. Você vai pro Fabiano, pra Duda ou pra Carol. Tanto faz, porque é do mesmo grupo. Tanto faz. Aí a baia da semana ficou o seguinte: Duda, Fabiano, Mesquita e Toninho. Essa daí foi a baia da semana. Seguindo o dia, a gente teve o Fabiano e Mesquita que eles conversaram e daí falaram que o Dudu ele precisa ser vetado da prova do fazendeiro. Quem puxou esse assunto, né, foi o Fabiano. O Fabiano deu essa ideia e daí o Mesquita comprou, mas logo em seguida o Mesquita começou a pensar, começou a fazer assim, 1 mais 1 é 2, começou a fazer as contas e daí falou assim, eu vetaria a Tamires, na verdade. Daí voltou atrás, né, voltou atrás de querer vetar o Dudu. E o Fabiano falou assim: você vai competir com o Dudu na prova? E o Mesquita falou assim: ele é do nosso lado, caralho. Prefiro competir com o Dudu do que com ela, do que com a Tamires, né? Da Tamires ela ter a chance de ganhar a fazendeira. E o Mesquita ele foi levar essa conversa pra Duda. O Mesquita falou assim: acho que não é uma boa vetar o Dudu. É melhor vetar a Tamires. Aí a Duda falou assim: óbvio que não, Mesquita. Qualquer um dos dois, que vá embora logo. Se o Dudu não sair agora, ele não sai depois. Não pensa no agora. Pensa na final. Acho que é mais fácil competir com a Tamires no top 3 do que com o Dudu. E é verdade. Assim, gente, se eles conseguissem eliminar o Dudu, esse jogo ia ficar imprevisível. Ia ficar imprevisível de uma tal forma magnífica, tá? E essa conversa aí, gente, de vetar o Dudu, vetar a Tamires, nossa, reverberou o dia inteiro. Que a Duda foi lá falar com o Fabiano, assim, falou assim, eu acharia bom o Dudu ser vetado, e o Fabiano concordou, assim, por estratégia, né? E daí, né, concordaram ali. E a Duda, ela continuou falando sobre o Dudu. Falou assim, o Dudu, poderia sair antes que a Tamires, porque ele é mais difícil de sair do que ela.
peixe morre pela boca, e ela morre pela boca aqui dentro, pelas besteiras que fala, por ser muito baixa. E ela causa mais entretenimento que o Dudu. É verdade. Assim, é claramente a verdade. Seguindo o dia, Mesquita e Carol foram conversar exatamente sobre isso. Juntou o grupo. Juntou Carol, juntou Mesquita, Duda, Sayori, Dudu. Juntou o pessoal para falar sobre isso. Mesquita falou assim: acho que agora o Dudu consegue escapar do veto. A Carol concordou, né? Falou assim: vetar o Dudu que joga com a gente é um pouco de burrice, fazer isso. E a Duda, ela não concordou. A Duda, ela não concordou, né? Porque a Carol perguntou assim: o que você acha de vetar a Tamires? Perguntou pra Duda. A Duda falou assim: não concordo. Não concorda e falou que quer vetar o Dudu. O Dudu até perguntou assim: por qual motivo você quer me vetar? Aí a Duda falou assim: pra você experimentar o banquinho. Aí o Dudu ficou assim: esse é o grande motivo? Isso é o motivo de quem tá sabonetando na justificativa. Mas Dudu, tu fala a mesma coisa, homem. Fala a mesma coisa. Assim, quando foi fazendeiro, tu indicou lá o pessoal lá com a mesma justificativa, falou assim: a pessoa precisa experimentar o banquinho. Dri, o pessoal precisa experimentar o banquinho. Tu também tá sabonetando, né? Eu acho que é isso, né? O cara também tava sabonetando. Porque se ele acha que é sabonetar da Duda, ele também tava sabonetando nas outras indicações de fazendeiro que ele teve. E ainda mais, assim, se pensando como a Duda, pensando assim na Duda, né? É muito melhor vetar o Dudu. Gente, o Dudu ele ganhou 3 provas. Quem garante ele não ganhar a quarta? Quem garante esse menino não ganhar a quarta prova? Então, assim, é muito melhor você competir a prova do fazendeiro com a Tamires, que nunca ganhou fazendeiro, do que com o Dudu, que ganhou muito fazendeiro. O cara é bom de prova. Então, quer uma justificativa plausível, Dudu? É porque o Dudu é bom de prova e ela quer ganhar o fazendeiro. Pronto. Pronto, é muito mais fácil essa justificativa. E o Dudu ele seguiu falando que a Duda não tem paciência com ele. Falou que não tem paciência com ele, falou assim: a raiva cega as pessoas. E daí a Duda falou assim: não tenho raiva de você, não, nem da Tamires, nem de ninguém aqui. Sabe que é sentir absolutamente nada por outra pessoa? É o que eu sinto por você. Nada. Simples assim. Não tenho raiva de você. Até da própria Tamires, que falou um monte de baixaria pra mim. Eu não tenho raiva. Eu não faço piada com você. Eu não te trato bem. Eu tenho paciência. Eu tenho paciência com você. Aí, gente, os dois continuaram ali falando sobre o voto, até que chegou um momento que a Carol ela saiu lá da mesa, lá dessa conversa, e foi lá para fora. Aí o Dudu ele também foi lá para fora e os dois conversaram sobre o Lampião. A Carol disse que não usará o Lampião para vetar o Dudu, né? Caso tenha o poder de vetar, e olha só que coincidência tem. Olha que coincidência tem esse poder. Daí falou que não vai usar o poder contra o Dudu para vetar ele. E a Carol ela voltou lá para dentro lá para tentar ali falar com a Duda para ela vetar a Tamires. Falou assim: por mim, mais que ele, o Dudu tem errado, entre ele e a Tamires sai. Daí a Duda falou assim: mas ao mesmo tempo ele mostra quem ele é e não concorre com a gente no top 5. Eu tô pensando mais na frente. Se o Brasil tirasse ele, vai ficar mais fácil. Brasil. Brasil. Se tirar, você vai ficar mais fácil. Mas o Brasil não vai tirar, obviamente. Assim, mesmo numa roça super elaborada, uma roça que tivesse Dudu, Sayori e Carol, eu acho que, assim, o Dudu ele não sai. Não sai de maneira nenhuma ali dentro da casa. Só se acontecer um negócio gigantesco. Só se por acaso a torcida do Dudu tivesse tão confiante a ponto de ficar dividindo o voto entre Sayori e Dudu, e o Dudu acaba sobrando nessa divisão de votos. Só assim, só. Porque, de resto, gente, o Dudu ele não sai. Essa é a mais pura verdade. E vamos para a dinâmica? Vamos para a dinâmica do apontamento? Que hoje a dinâmica do apontamento era apontar quem é o rei ou rainha da coitadolândia, aquele peão que se faz de vítima. Começou com o fazendeiro Valério, e o Valério, ele apontou a Duda como a mais a vitimista da casa. Gente, sabonetou. Sabonetou total. Falou assim, eu não acho ninguém dramático aqui. Eu não acho. E daí a Duda falou assim, não entendi muito bem porque você me deu a coroa da coitada Holanda. Daí o Valério falou assim, eu não te acho, coitada. E a Duda falou assim, se você não me acha, não teria que ter apontado, né? É isso, eu recebo.
Aí, né, seguindo, a Duda, ela apontou a Tamires como a mais vitimista da casa. Diz a Duda o seguinte: como a Galisteu disse, ela não é vítima, mas ela tenta se fazer de vítima em todas as situações. Ela falou, volta ao grandona, entendeu tudo errado. No início eu achava que ela era a vítima, mas no meio do caminho a vítima se tornou opressora. E não é o tipo de comportamento que eu concordo. Você é baixa. A Tamires, ela respondeu, falou assim, por que eu sou baixa? E a Duda, né, explicou. Em qualquer tipo de briga, você ataca coisa que não tem nada a ver. Você brigou com a Sayori e foi falar da calcinha. Quando foi brigar comigo, você falou da calcinha e a Tamires falou assim, vocês que puxam do outro grupo. E a Duda, né? A Duda ela fez o mesmo questionamento que eu. O que tem a ver? Ainda por cima, não sabe nem argumentar. O que minha calcinha tem a ver com isso? Foi você que puxou, você é baixa. Você me chamou de rodada da fazenda. E a Tamires respondeu, falou assim, eu me acho uma pessoa forte, admiro a minha história, não sou coitada. Realmente a Dri falou, vítima nunca fui. E a Duda falou assim, se faz muito no início. Seguindo a dinâmica, né, a Tamires, ela apontou o Mesquita como o rei da coitadolândia. Diz a Tamires o seguinte, ele fala que eu sou uma pessoa que caiu a máscara, porque fui limpar e ajudar a Duda de todo bom coração. A limpar, melhorar o trato, como a Kate estava fazendo. Eu vi que ela tá arrasando no trato. Eu me senti na liberdade de falar para ela e mostrar. Aí a Duda se intrometeu, mas falou assim: mas se a situação é comigo, por que tá envolvendo a Mesquita? Ele ter te puxado pra baia não tem nada a ver com isso. Ela também continuou. Ele falou que minha máscara caiu por conta disso. Coitadolândia. Por quê? É bizarro e triste ouvir que você continua no jogo por causa de outras pessoas, por causa de campanha de outras pessoas. Daí a Duda falou assim, e você continua por conta da Gabi Spanik. Eita! O Mesquita nem falou nada, gente. Assim, não tinha o que falar, né? Não tinha o que falar. Porque colocou o Mesquita só por causa da Duda. Eu acho que não quis colocar a Duda, né? Não quis colocar a Duda ali, porque senão a Duda ia ter que responder e tal. Eu acho que a Tamires ela deu uma sabonetada nisso. Mesquita. O Mesquita apontou a Tamires como rainha da coitadolândia. A Tamires falou assim: nossa, gente, a coroa não coube. A cabeça é tão babadeira de cérebro. E a Mesquita daí começou. Ela é uma pessoa que só sabe chorar sozinha. Ela passa por você e fala isso e aquilo, mas não direcionado para a pessoa. Quando a gente pergunta, ela desconversa e não tem um debate. Recentemente, ela estava na baia e me chamou de mentiroso. Eu questionei e ela não soube responder. Ela até me falou assim: te chamei de mentiroso por causa da situação da Carol e do Creu. Lembra que a situação a gente comentou? A gente comentou dessa situação aí dos dois tretando que o Mesquita começou a ser chamado de mentiroso por conta da Tamires, e a Tamires começou a falar assim, lá fora você vai saber, o Brasil sabe porque eu tô te chamando de mentiroso, o Brasil sabe. E a Tamires, ela seguiu. Ela foi apontada como incoerente por conta da sua relação com a Rai, né? E a Tamires, ela disse que apenas conversava com a Rai, da mesma maneira que a Duda e os outros peões conversavam. Aí a Tamires falou assim, você, Duda, rastejava pelas amizades dela. Isso é fato. E a Duda falou assim, ela nunca fez nada para mim, mas para você fez. Não é sobre jogo, é sobre consciência. Seguindo a dinâmica, o Fabiano apontou o Toninho como o rei da coitadolândia. Aí o Fabiano começou a falar o seguinte: quero relembrar o fato de quinta-feira, que fiquei mal mesmo, e tive que pedir atendimento. Eu tinha acabado de voltar de uma roça e vocês não respeitaram minha dor, minha luta, já voltando a adrenalina em outra roça com o risco de ser puxado, sabendo que não teriam um risco de serem votados, de serem puxados. Vocês poderiam ter tido outra linha de raciocínio e votar com um grupo. Assim, daí que ele está falando é claramente sobre o Creu, né? E continuou. Sabendo que não tem risco de serem puxados. Para a minha leitura de jogo, vocês vieram premeditados para me atacar e me ofender. Como telespectador, pai, avô, não gostaria de assistir aquelas cenas em casa. Vocês vieram que nem dois pitbulls em cima de mim, para me jantar. Independente disso, eu teria vergonha de assistir isso, me mudaria de canal. Isso é um ataque. Você, como amigo do Creu, deveria ter segurado ele, para não dar o soco em mim. Você não fez isso. O Toninho respondeu, falou assim, você colocou uma história que não tinha nada a ver, que eu tava na casinha da árvore com medo de você. O Fabiano falou assim, eu falei, só vou saber a verdade na hora que eu chegar em casa. O Toninho falou assim, eu te pedi perdão, mas Sorocaba e o Brasil tá vendo seus erros.
não é um, são vários. Esquece roça. Você tem que entender o que você fala. Você fala e toca o tô nem aí. Você foi convidado para curtir um top 10 e você negou que pediu atendimento. Era só chegar e falar, Valério, não vou pro rancho. E daí o Fabiano falou assim, eu tenho minha estratégia. Sabe por que eu não fui? Porque era pegadinha pro Super Paiol. E daí o Toninho falou assim, tá explicado, você tem medo de roça. Seguindo, o Toninho, ele apontou o Fabiano como rei da coitada do Holanda. Os dois continuaram discutindo. O Fabiano continuou falando o seguinte, foram falar que para você que eu não quis aceitar ir pro rancho para não me dispor. O que eu queria falar era que era mentira, porque eu acho que a dinâmica do Super Paiol foi escolhida pelo público. E daí o Toninho falou assim, vou te pedir de coração, presta atenção. Você sabe as amizades que temos lá fora. São jogadores de nome. Imagina chegar lá fora, você vai ouvir Fabiano, você pisou na bola sim. Daí o Fabiano falou assim, vamos ver. E o Brasil que tem que decidir. Não são os amigos, não. Depois dessa pequena discordância entre eles, a Kate, ela foi a próxima pessoa e ela indicou a Tamires como rainha da coitada. Diz a Kate o seguinte, é mais para apontar isso do que tá jogando sozinha. A partir disso, você não pode esperar de ninguém aqui. Todo mundo reparou que você não gostou de ter sido puxada para baia e tudo mais. Essa questão das piadinhas é algo que eu também já escutei. Você tá na frente do espelho, tá conversando, a pessoa passa e você não fala diretamente para a pessoa. Aí a Tamira já cortou, já ela falou assim, todo mundo faz isso aqui. E a Kate respondeu, eu não faço. E se a pessoa retrucar, a pessoa tá errada. Aí a Tamires falou assim, tô super tranquila de jogar sozinha, eu não tô reclamando, tô super feliz em estar sozinha. Às vezes você pega o bonde andando e acha que sabe tudo, mas o mais legal é que o Brasil sabe de tudo. E daí a Kate falou assim, mas é nessas questões que você se faz. E a Tamires respondendo, eu jogo com estratégia, e se um dia eu quiser, eu posso sentar com você e falar de estratégia. Próxima pessoa foi a Carol. A Carol, ela apontou o Valério como o rei da coitadolândia, né? O fazendeiro. Tá mexendo ali com o fazendeiro. E a Carol disse o seguinte, você é uma mistura de drama com hipocrisia. Eu sempre te tratei bem. E a gente discutiu uma vez, lá no começo do programa, mas não falei nenhuma palavra de baixo calão com você. Não levantei minha voz como costumo fazer com os outros peões. Até porque sei que você tem 55 anos, e eu respeito muito isso. Era uma coisa que eu carregava muito, mas escutei muitas vezes das suas amigas que você não me suporta, que não gosta de mim. E, e eu nunca quis aceitar isso. Eu tenho muita amiga bi, trans, lésbica, e eu me identifico muito com a LGBTQIA+. Eu me preocupo, eu sou um pouco assim. Eu tenho um jeitão, e por isso eu desaquerendo no Pajubá. E a Carol, ela seguiu dizendo que escutou Valério e Rai, mano, combinando sobre a delegação dos tratos animais e que a eliminação dela foi necessária para mostrar pro Valério que ele estava errado. E o Valério falou assim, o Brasil tá vendo meu jogo, meu amor. E a Carol falou assim, meu jogo que não existe. A Carol seguiu ali, gente, tretando com o Valério. Falou assim, você combinou uma coisa comigo e não cumpriu. 4 vezes o mesmo trato e ainda se negou a ajudar no primeiro dia. A Rai contava aqui, o Valério era pau mandado a Rai. Com certeza, isso dele me pegar na vaca, um dos tratos mais pesados, tem dedo dela nisso. Achei falso e hipócrita. Você era o manda-chuva da Rai. Você se jogou no grupo achando que era o grupo dos fortões, da musa, que samba, do outro que tem tantos reais, do gostosão. O Valério falou assim, eu continuo no mesmo lugar. E a Carol seguiu ali, detonando o Valério. Você viu que esse grupo era falido agora? Você está na coitadolândia. Porque você se põe nessa posição. Ah, mas eu tô aqui. Votou o mês todo. A edição inteira com eles, salvando eles. E quer dizer que não é farinha do mesmo saco? Peço a vocês que abram seus olhos, Brasil. Foi preciso ela sair. Porque se ela tivesse aqui, você estaria pintando o set. Porque botou suas garrinhas na delegação. Então, a Carol, ela acha que o Valério colocou ela nas vacas, de novo, né? Colocou a Carol nas vacas, só porque a Rai pediu.
E a Carol seguiu ali, gente, detonando o Valério. Falou assim: você falou que não quer vincular seu nome com um grito, com briga. Não sei o que você veio fazer aqui na Fazenda. Não tem nexo. Por quê? Porque quando ele fala que não quer se misturar com alguém que é reativo ou qualquer outra coisa do tipo, ele tava do lado podre da maçã. Como isso faz sentido? E, gente, aí, seguindo a dinâmica, a Sayori apontou o Valério também como o rei da coitadolândia. Diz a Sayori o seguinte: ele quis ter me acusado de ter falado para ele virar homem. Essa frase nunca saiu da minha boca. Como ele andava com a Rai, agora tá mudando o jogo, que nunca andou com a Rai. Daí o Valério falou assim: nunca andei, dormia do lado dela. E a Sayori continuou: é a turminha da militância, do esvaziamento de pauta. Como a Carol, eu nunca te tratei mal e sempre tive muito respeito por você. As pessoas vinham falar de você e eu falava: ele tem um coração enorme e nunca tinha te ofendido em nada. Você veio falar que eu era papagaio. Quando eu fui tirar a satisfação, você me mandou para 2 lugares. Mesmo te ofendendo, eu não o ofendi de volta. Mesmo você me ofendendo, eu não te ofendi de volta. Quando vi você falando na cozinha, você começou a negar que estava falando de mim, que eu estava gaguejando. Eu falei a seguinte frase: é macho para falar por trás, mas não é macho para falar na frente. Não falei para você virar homem. Essa expressão eu já usei com Mesquita, com Maria. Até onde eu sei, você se identifica como homem. E assim, a gente bem sabe, né, que essa frase da Sayori tá cada vez criando outro sentido, né? Cada vez ela muda a frase que ela disse, que falou pro Valério. Cada vez piora isso. E seguindo a dinâmica, o Dudu apontou a Tamires como a rainha da coitadolândia. Quando a Tamires estava chegando ali para sentar, ela começou a falar o seguinte: é o Silvio Santos personagem ou é o Eduardo? E daí o Dudu falou assim: como você quiser. A pessoa fica se passando de coitado, dizendo que eu atraí. Eu fiz algum pedido de casamento a você? E a Tamires aí falou assim: olhando para você, jamais. Eu achei que você era meu amigo e era um falso. Planejou que eu sobrasse. Fez o que fez. E o Dudu respondeu assim: o Matheus assumiu que quem sugeriu o seu nome foi justamente ele. Não, Dudu, tu que sugeriu o nome dela, Dudu. Dudu, tu que sugeriu o nome dela, Dudu. A Tamires falou assim: ah, sua máscara já caiu. E o Dudu seguiu falando. A Gabi deixou um recado no apontamento, deu um tapa na cara e falou: reaja, Tamires, reaja. Era para você reagir. E na época ela citou 2 nomes. Citou o nome da Martina, da Carol e da Rai. Quando eu vi você de amizade com a Rai, eu descobri o motivo de por que ter abaixado a bola com a Rai. Você falou pra Rai: você é biscate de traficante. E a Rai te chama no quarto e fala assim: cuidado que o fã-clube do meu namorado lá fora pode te pegar. Rapidamente você abaixou sua guarda e foi contar tudo pra Gabi Spanik e deixou de mensagem. E daí a Tamires respondeu: eu falei que ela era rodada dos marginais? E aí? Se dependesse de você, eu estaria expulsa, porque você estimula. E a Duda, quer dizer, o Dudu, né, continuou falando o seguinte: a Galisteu disse muito bem que você não é vítima, você se distanciou, porque eu me aproximei da Sayori. E você, talvez enciumada, se afastou. A Tamires acusou daí o Dudu de ter de ter falado da calcinha da Sayori. E a Tamires falou o seguinte: chegou a tua hora, querido. Acho que eu tenho medo de ti. Foi ele que falou da sua calcinha, Sayori. E me chamou no closet, esse nojento. E o Dudu falou assim: se eu tivesse problema com a calcinha dela, eu não dormiria com ela. E a Tamires falou assim: ele falou. Eu tenho certeza que não tem a ver com doenças. Como se ele já tivesse te pegado. E a Sayori falou assim: chocada, tô chocada. Aí acabou a dinâmica. Quando acabou a dinâmica, a Tamires ela seguiu nessa mesma conversa, mas com o Toninho lá dentro do quarto. Diz a Tamires o seguinte: ele veio falar, né, o Dudu, não tem nada de doença, eu te garanto que não tem nada de doença. Como se ele tivesse ficado com ela. E tudo gravadinho pro Brasil. Ele tá achando que vai fazer que nem a Ioná? Ele fugiu quando falei da Sayori. Gente, será que a edição vai passar esse momento? Não essa conversa, né, da Tamires com o Toninho, mas sim este momento da calcinha, né, do Dudu ter chamado a Tamires para ver a calcinha da Sayori. Será que vai passar? Porque assim, tudo que é contra o favoritinho, né, a produção dá uma amenizada, né, dá uns panos ali por baixo ali, dá uns panos quentes ali e daí não mostra. Eu queria muito que a produção mostrasse essa cena pra gente ver de fato se o Dudu, ele que chamou a Tamires para ver a calcinha da Sayori ou não. Eu quero muito que aconteça isso. E a Tamires ela continuou falando o seguinte sobre o Dudu lá dentro do quarto.
Isso aqui é um jogo de memória. Tu não pode esquecer principalmente o que aconteceu recentemente contigo. Tudo bem que eu peguei umas coisas de trás, mas desmascarei ele. Falou mal da Duda pra caraca. Ofendeu a Duda chamando ela de várias coisas. Ele falou de várias pessoas pra mim. Todo mundo já viu o que esse menino fez aqui dentro. E agora vem falar de casamento. Ele se acha gostosão. A vontade dele, do Dudu, é expulsão, é eliminação. E que ele fique ali, escondidinho. Ele acha que isso é ser um bom jogador. Sendo falso, traíra, mentiroso. Ele engana todo mundo. Tá trapaceando todo mundo. Assim, eu concordo com essa visão da Tamires. Eu concordo de verdade. Porque o Dudu, gente, ele quer que tenha expulsão, ele quer que tenha eliminação, principalmente expulsão, né? Pra jogar ali pra Tamires, ali, pra ela jogar, né, desodorante na cara da Martina. Pra ele, né, parar o Valério, que o Valério tava tentando parar a briga ali do edredom, né? O Valério tava tentando apartar a briga e o Dudu, ele falou pro Valério não se intrometer. Ele quer que tenha expulsão. O Dudu, ele quer que tenha expulsão. Isso daí é fato. E a Carol, né, depois foi falar com o Dudu. E a Carol falou assim, não acredita nela, na Tamires. O Dudu falou o seguinte, mas ela botou a Rai no balaio. Quando ela botou a Rai de biscate, de traficante, a Rai falou, cuidado que os fãs vão te pegar. A mesma coisa que falou pra Sayori. E ela abaixou a cabeça e viraram amigas. Tanto que no último apontamento ela falou, eu tô tentando me reaproximar. Tudo ela envolve calcinha. Quer saber o real motivo dela estar com esse ranço? Meu? Da Carol falou assim, não faço nem ideia. E o Dudu continuou. Ciúmes. Eu parei de dar prioridade para ela. Parei de estar junto com ela o tempo todo. Então o Dudu, ele continuou, né, achando que a Sayori não, né, a Tamires está com ciúme do casalzinho, de Dudu e Sayori. Será? Assim, é muito estranho, né, a Tamires ela ter ido pro outro lado, do nada, né, do nada foi isso. Do nada a Tamires ela foi pro lado da Raya ali. E, assim, é estranho. É estranho essa reviravolta. Pode ser, né? Pode ser que essa teoria do Dudu esteja certa. Mas a gente nunca vai saber a verdade mesmo. Porque só a Tamires para confirmar, né? Se tem ciúmes do casal ou não. Mas bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E também, né, eu quero saber a sua opinião também. O que você achou dessa dinâmica do apontamento? Você gostou, não gostou? O que você achou da Carol ganhar a prova do Lampião? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem me ouviu até aqui. E tchau!